assentado à direita do Pai. Assentado à direita do Pai, tu reinas. Glória a Deus. Abra comigo lá em Romanos capítulo 5. Oh, aleluia. Amém? Quem achou? Romanos 5. Amém? Diz assim: justificado, pois, pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por quem obtivemos também nosso acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Depois eu termino de ler o restante. Entender para aquilo que você foi criado é essencial, irmãos. Deus, ele só vai ser para você aquilo que você conhecer dele. Você pode conhecê-lo como Deus, como Senhor, mas só que o propósito dele, o propósito do Pai, é nos fazer entender que nós somos seus filhos e consequentemente ele é o nosso Pai. Entender a obra do Calvário, entender aquilo que Jesus Cristo fez na cruz, entender a redenção que foi comprada com sangue, o sangue foi derramado, toda a justiça que foi estabelecida na cruz, entender que tem coisas que nós vivemos hoje, que nós não precisaríamos estar vivendo, tem coisas que nós provamos que nós não precisaríamos estar provando. A palavra de Deus diz que o povo sofre porque falta conhecimento. Errais não conhecendo a Escritura, nem o seu poder. Por quê, irmãos? Porque nas Escrituras nós encontramos o nosso Salvador. Nas Escrituras nós encontramos Jesus Cristo. O Jesus que nós estamos falando que hoje, ele pode se tornar amanhã muito maior dentro de você. O Jesus que você tem conhecido, ele pode se tornar muito maior e muito mais revelador na sua vida. Justificado, pois, pela fé, temos paz com Deus. Isso quer dizer que não há separação, não há divisão, porque antes nós, gentios são aqueles que eram alheios, eram separados das alianças com Deus, eram distantes das bênçãos de Abraão, era distante de tudo aquilo que Deus prometeu ao seu povo. Mas Deus enviou o descendente de Abraão, Jesus Cristo.
E através dele nós nos tornamos abençoados com todas as bênçãos espirituais, com todas as bênçãos das alianças, nele. Só que, entre você dizer, eu sou filho de Deus, e verdadeiramente ser, é um processo, irmãos. Ninguém nasceu conhecendo seu pai, você precisou conhecer seu pai. Eu estou falando de um pai terreno, e olha que tem aqueles que não conheceram. O meu eu conheci até os 14 anos de idade, quer dizer, eu conheci quase nada. O que eu quero dizer é que nós precisamos de relacionamento com Deus para poder conhecê-lo como Ele é. E nós vamos perceber que Ele não é um Deus da religião. Ele é um Deus que veio estabelecer uma família. Ele veio comprar uma família com o sangue de Jesus Cristo. Ele veio para fazer herdeiros, não escravos. Ele veio para fazer pessoas que vão andar em paz, mesmo em meio às guerras. Tem coisas que nós buscamos de Deus e, na maioria das vezes, nós começamos uma caminhada com Deus porque nós buscamos coisas. É verdade? Nós queremos coisas, nem tem coisas que Deus nos dá, mas chega um momento na nossa vida que, porque você decide se relacionar com Ele, você para e pensa, peraí, as coisas dessa terra não me completam, não me satisfazem, porque só tem uma coisa que nos satisfaz, irmãos, é Jesus. Agora, você falar de algo, você falar de experiências, você falar daquilo que você prova, é muito difícil. Olha, quem não comeu certa fruta, eu falar do sabor dessa fruta é difícil, não é? Por isso que o salmista fala, provai e vede que o Senhor é bom. Provai e vede que o Senhor é bom. Sabe, e quando nós começamos a entender que nós somos justificados, nós somos declarados justos, porque você um dia creu no sangue de Jesus Cristo, e justo tem direito a todas as bênçãos do Senhor, justo tem direito a tudo que Ele comprou na cruz, você tem acesso a Deus, você tem possibilidade de se relacionar com Ele, face a face com Ele, ainda que você não veja com seus olhos carnais. Agora, tem uma coisa no nosso caminho, irmãos, que fica, porque às vezes só palavras não vão adiantar, é preciso haver uma rendição das nossas vidas. Aqui em Romanos capítulo, como nós lemos aqui no versículo 2, olha em que o apóstolo Paulo se gloriava. Ele se gloriava, ele se alegrava na esperança da glória de Deus. Se ele se gloriava na esperança da glória de Deus, é porque ele não se gloriava na glória humana. E esse é o nosso chamado, é ter expectativas da glória de Deus, porque a glória de Deus vai manifestar o amor de Deus na sua vida. A glória de Deus é a expressão de quem é Jesus. Mas entenda,
Você conhecer Jesus é você ser marcado para sempre na sua vida. Você conhecer a revelação, entender quem Ele é você ser marcado para sempre na sua vida. E entender, né, sobre essa expectativa de ser marcado com a glória de Deus, é você entender que vai haver aflições, vão haver batalhas, vão haver situações, porque cada um experimenta um nível de glória. Cada um experimenta um nível de glória, porque nós somos transformados de glória em glória, só que uma glória, uma outra glória crescente. E o que vai determinar se nós vamos alcançar um outro nível de glória, é se nós vamos perseverar, é se nós vamos permanecer firmes, é se nós vamos continuar orando em outras línguas, mortificando a sua carne através do jejum. Porque, irmãos, a nossa carne é a nossa maior inimiga da glória de Deus. A nossa carne, ela é muito amiga da glória humana. Ela é muito amiga do status, ela é muito amiga das glórias dessa terra. Mas o nosso espírito, ele só existe um clamor para ele. O clamor do espírito é um só. É Abba Pai. E o Abba Pai, o clamor do espírito, o Abba Pai, é dizendo: Pai, transfere para mim a identidade de Jesus. Transfere para mim o espírito do seu filho, marca a minha vida com o espírito de Jesus. Porque o mundo está lotado de escravos, irmãos. Nós pensamos que a escravidão foi abolida. Foi abolida, mas continua a escravidão das nossas vidas, quando nós nos sujeitamos às coisas dessa terra, nós nos sujeitamos às riquezas dessa terra, e não entendemos que nós já somos ricos, nós já somos prósperos, nós já somos abençoados. Porque essa tem que ser a nossa expectativa, irmãos. Apóstolo Paulo, ele continua falando aqui, olha, e não somente isso no 3, mas também gloriemo-nos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança. A tribulação que você está passando hoje, ela tem um objetivo. Não foi Deus que colocou, mas ela vai produzir uma perseverança de que você não vai desistir de alcançar um outro nível de glória maior. Porque cada vez que Jesus foi revelado ao seu coração, você alcançou um nível de glória. Cada vez que você ouviu, quando você meditou nas Escrituras, quando você ouviu falar, quando você entendeu verdadeiramente, quando o Espírito Santo trouxe a revelação de quem Ele é, você alcançou um nível de glória. E o que isso faz na nossa vida, irmãos? Isso faz aquilo que está lá em Tiago capítulo 1. Vamos abrir lá?
versículo 17 fala assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem. Deus, na verdade, Deus já nos abençoou muito, irmãos. O detalhe é que nós não alcançamos a dimensão da glória. Porque ele fala que, olha, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das. A dimensão da luz, da glória que você alcança, é a dimensão que você vai ser abençoado. Mas entenda, você recebe justificação pela fé, para você entrar num nível de glória, para você entender e ter aquela esperança de que Deus vai imprimir no seu espírito a imagem de Jesus Cristo, quem Ele é. E como é que você explica Jesus? Não tem como, irmãos. Jesus é inexplicável. Ele tem que ser vivido. Ele tem que ser experimentado. Ele tem que ser tocado. Lá em 1 João fala aquilo que nós ouvimos, nós vimos, nós contemplamos e as nossas mãos apalparam o verbo da vida, que é Jesus. Olha que dimensão! Eu ouvi, eu vi, eu contemplei, porque contemplar é você admirar. E as minhas mãos apalparam o verbo da vida, e nola testificamos. Sabe, isso são dimensões que a gente alcança dentro da revelação da palavra de Deus. São dimensões que Ele não precisa aparecer para você, você não precisa de ter uma visão dele, mas Ele vai se revelar nas Escrituras. O Espírito Santo, Ele é especialista em mostrar para você quem Jesus é. Minha esposa teve experiência com Jesus na madrugada de ontem. Foi transformada. Por quê? Toda vez que você tem uma revelação de quem Ele é, você recebe uma transformação. Agora entenda, vai entendendo as coisas. Aí, fala assim, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Olha, Deus não muda, o nosso Pai não muda. Agora, tem um que precisa mudar. Olha para essa pessoa do seu lado. O nosso Pai não muda. Ele é aquele que nos abençoa com toda boa dádiva e todo dom perfeito. Agora, se eu fico nas trevas, se eu vivo em trevas, não tem como ser abençoado pelo Pai das luzes. Amém? Você foi chamado para ser luz. E você sabe por que Jesus falou que nós somos a luz do mundo? Porque Ele falou que quem seguisse a Ele não andaria em trevas. Porque Ele é a luz do mundo. E o que Jesus quis dizer quando Ele disse, quando Ele falou, eu sou a luz do mundo?
Porque trevas é ausência de justiça. Trevas é separação entre o homem e Deus. Mas luz é a presença da justiça. E Jesus se tornou a justiça perfeita. E Ele te deu. E Ele te fez justiça de Deus. Você é luz porque você entendeu que você é justificado pela fé. Você é luz porque você entendeu que a sua identidade está nele. Continuando aqui, versículo 18, fala assim: segundo a sua própria vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Você é primícia de Deus. Primícias são os primeiros frutos, são os frutos mais deliciosos. É como Deus te enxerga, é como Deus te vê. Você precisa ver como Deus te vê. Entender o quanto Ele te ama. Aí fala aqui no 19, sabei isto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para... Um princípio para você reinar em vida. Seja pronto para ouvir. Tardio para falar. Tardio para se irar. Por quê? Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Porque quando eu estou irado, eu estou cheio de justiça própria. E justiça própria não combina com justiça de Deus. O que eu preciso fazer? Eu preciso ouvir. Ouvir sobre a justiça de Deus. Ouvir sobre aquilo que Jesus Cristo fez. Ouvir tudo que Ele realizou na cruz. Ouvir sobre o amor dEle. Ouvir sobre a obra que Ele realizou, que foi um trabalho penoso. Porque o que vai acontecer quando eu ouço? No 21 fala: pelo que despojando-vos de toda sorte de imundícia, de todo vestígio do mal, recebei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. Como que Deus salva a sua alma? De vestígios do mal. São acúmulos de maldade que ficaram. Você se converteu, aceitou Jesus como seu Salvador, mas ficaram vestígios lá. Você precisa ter revelações de Jesus. Você precisa encontrar mais Jesus nas Escrituras. Você precisa perseverar em achá-lo nas Escrituras. E encontrar, e cada vez que você vai tendo níveis de revelação de quem Ele é, mais imundícia vai saindo da sua vida. Mais incredulidade vai saindo da sua vida, porque toda imundícia, ela é fruto da incredulidade. Porque quando eu ouço sobre a palavra da justiça, a fé, ela brota no meu coração. Por isso que o apóstolo Paulo, Judas fala: batalhai pela fé. Como que você batalha pela fé?
orando em outras línguas, meditando naquilo que Jesus Cristo fez, meditando na palavra, recebendo revelação de quem Ele é. E cada vez que Jesus se revela nas Escrituras, eu estou sendo enfático nisso. Porque ler a Bíblia não é para você ter conhecimento. Ler a Bíblia, meditar na palavra, é para você encontrar Jesus. É para você ter a revelação. A própria revelação é luz, é glória. E cada vez que você vai meditar, e Ele se revela a você, porque você deu ouvidos, você se tornou tardio para irar, tardio para falar. Você ouviu a voz do Espírito, você tornou-se tardio para irar, tardio para falar, porque você não vai operar mais na justiça própria, você vai operar na justiça de Deus, e aquilo que você vai falar, é de onde vai proceder a sua bênção. É que diz em Tiago capítulo 3, ele fala que da nossa boca procede bênção ou maldição. Ah, pastor, eu sou muito amaldiçoado, é porque você fala. Ah, pastor, só acontece coisa ruim comigo, é porque você fala. Ah, olha o que eu estou passando, é porque você falou. Tudo que você está vivendo hoje, é porque você falou ontem. Amém? Começa a ouvir mais e a falar menos. Seja diligente nisso, perseverante nisso. Você vai ver o que vai acontecer com a sua vida. Ah, como eu creio nisso. Nós fomos chamados para reinar em vida. E como que você acha que você reina? É através dos seus lábios. Porque o meu coração é transformado, porque acúmulo de maldade sai do meu coração, e acúmulo de maldade tem a ver com incredulidade. Porque o meu coração se enche da justiça de Deus, se enche da palavra dele, eu falo aquilo que meu coração está cheio. E se eu falo isso, eu manifesto isso. Para, gente, Deus nos deu nessa noite um sinalzinho vermelho do nosso carro. Sabe quando acende um sinalzinho vermelho do nosso carro? Se você está irado, para, não fale, ouça aquilo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Pare, ouça aquilo que já está feito, já está consumado. Pare, Deus nos deu um sinal. Eu tenho certeza que ouvir é muito mais fácil do que falar. Não é? Para falar, você tem que argumentar, você tem que elaborar palavras. Para ouvir, não, você só precisa ouvir. Não é? Agora, se você é diligente no ouvir, você é diligente no escutar, e aí eu volto a falar, não vai escutar esgoto, você não é esgoto, você não é rede de esgoto, receba água limpa, a água limpa do Evangelho. Por isso que quando você ora no Espírito, rios de água viva fluirão do seu interior. Que isso? É o Espírito Santo movimentando as águas. É Ele revelando Jesus no meu interior. Espírito Santo, irmãos, o principal trabalho dele é revelar Jesus. Ah, eu quero encontrar minha bênção. Você não precisa encontrar minha bênção, a bênção não. Encontre Jesus, que você se torna abençoado.
Deus, o Pai, Ele quer que você seja luz, para que onde você passar não haja trevas. Fala, o governo está nas minhas mãos. Deus te deu autoridade para governar, irmãos. Agora entenda, a moeda que te comprou foi o sangue de Jesus Cristo. O seu valor está no sangue. Ele te comprou como rei e sacerdote. Se você não usa a sua autoridade sacerdote para se achegar diante do Pai, chegar diante da luz, para ter comunhão com Ele, você não vai conseguir reinar. Se você é sacerdote, automaticamente você reina. Sacerdote é aquele que presta o culto ao Senhor, é aquele que se lança no altar, é aquele que tem comunhão com o Pai. E isso que Deus quer fazer na sua vida. Não reclame, irmãos. Você está reclamando é de você mesmo. Não reclame da vida, não reclame do governo, não reclame. Porque o Pai está falando conosco, olha, eu te dei tudo que você precisa para você reinar em vida. Porque você recebeu a abundância da graça, a abundância do favor imerecido, e o dom da justiça. Você pode reinar em vida. Vi príncipes andando a pé e servos andando a cavalo. Que nós tenhamos uma revelação da coroa que está na nossa cabeça. Que nós tenhamos a revelação daquilo que Deus fez por nós. Que nós tenhamos entendimento daquilo que Ele realizou por nossas vidas. Mas tudo isso depende de quê? Perseverança. Quantos param? Se eu fosse olhar para o meu caminhar, para a circunstância à minha volta, tanto eu tinha parado quanto a Débora tinha parado. Mas nós estamos aqui. Porque Ele tem se revelado a nós. O que te torna indesistível no meio de uma jornada é você contemplar a face de Jesus Cristo. Aleluia. Mas, e isso é evangelho, irmãos. Evangelho é isso. Evangelho é você olhar para Ele e mais nada. O resto é corrida. Evangelho é você olhar para Ele. O resto é Ele operar em você. Porque quando você olha para Ele, Ele é o autor e consumador da nossa fé. E quando a gente tem fé, irmãos, quando a gente crê, nós vemos a glória de Deus. A glória de Deus não é para quem não crê, a glória de Deus é para quem crê. Estou falando a respeito da glória de Deus. Se você não crê, você não vai ver. Agora, se você crê, você verá. O caminho você sabe. Você tem a ferramenta, você tem tudo. Fala, eu tenho tudo, irmãos. Não nos falta nada. Sabe, irmãos, quando a gente não tem um caminho,
a gente fica perdido, aí realmente as coisas ficam difíceis, que você começa a bater cabeça de um lado, bater com o outro, mas quando Deus começa a marcar os nossos passos, a trilhar os nossos caminhos, tudo muda, porque você passa a ser tomado por uma certeza, uma convicção e por uma paz que excede todo entendimento. Amém? Eu declaro o fim do reinado da morte sobre nossas vidas, irmãos. O fim da enfermidade, o reinado da enfermidade, o reinado da miséria, o reinado da avareza, o reinado de todo distúrbio, de todo mal, de toda incredulidade do nosso meio. Não fale aquilo que está no reinado da morte. A partir do momento que a luz se acende dentro de você, é para você olhar para a luz. E quando você olha para a luz, você vai ver aquilo que está dentro de você. E você reina com aquilo que está dentro de você. Você não reina com aquilo que está fora de você. Porque o reino de Deus está dentro de nós. Amém? Oh, Pai. Aleluia. São coisas tão simples, irmãos, mas tão profundas. O grande problema é que tornaram o sacrifício de Jesus simples e a fé difícil, complicada. Mas complicado foi ir para a cruz. Complicado foi derramar gotas de sangue. Complicado foi estar separado do Pai, quando ele nunca se separou do Pai. Complicado foi ver o seu Pai virar as costas para ele, quando ele estava recebendo nossos pecados. Complicado foi ele estar nu na cruz, vergonhosamente, para te dar veste de justiça. Irmãos, o que Deus nos deu foi caro. Foi caro. Foi caro demais, irmãos. O sangue de Jesus é caro demais. Isso mostra o quanto você vale. Qual é o seu valor. Nada nessa terra poderia te comprar. Não aceita a voz do inferno. Não aceita a voz das circunstâncias, querendo diminuir o seu valor. Não tem nada nessa terra que te comprasse. Deus precisou prover o sangue de Jesus Cristo para que você viesse a reinar em vida através dessa graça. A minha tristeza, irmãos, diante do sistema religioso é isso. Minha maior tristeza é o desprezo da obra do Calvário. Aí a obra do Calvário, ela só é completa quando se ajunta empreendedores, psicólogos, sábios dessa terra, sendo que a obra do Calvário, ela é a sabedoria de Deus. E os sábios dessa terra são os loucos para Deus. As coisas se inverteram. Nós temos a sabedoria de Deus, nós temos Cristo crucificado. É a nossa sabedoria, irmãos. Os sábios sabem ouvir a verdadeira instrução. Cristo crucificado é a verdadeira sabedoria dos sábios. Amém? Glória a Deus. Nós te agradecemos, Pai.
Nós te louvamos, porque tu és bom, porque tu és o Pai das luzes. E estou diante daqui das luzes, Pai. Cada filho que foi comprado com sangue, justificado pelo sangue, se tornou luz nessa terra. Ah, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Aleluia! E o seu nome é maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Nós chamamos Jesus, tu és tudo, tu realizaste tudo. Tu já realizaste todas as coisas já estão feitas. Nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. God's blessing.